Oi, gente, eu sou o Todd. Meu papai ia falar pra vocês de quadrinho. E é bom vocês prestarem atenção, viu? Que eu vou ficar de olho. Tchau. Ikkyo, Terra, quadrinho lançado pela editora Veneta, que na verdade é uma série completa em 4 volumes. Esse aqui é o volume 1, ele não tem numeração. Esse aqui é o Terra. Eu não sei se essa falta de numeração significa alguma independência entre os volumes, mas eu acho que não, porque pelo que eu vi aqui, ele tem tudo para ser uma história, uma grande história dividida em 4 volumes. Então eu vou comentar sobre esse primeiro volume. Eu já tenho o segundo e o terceiro, mas ainda não li. Comprei recentemente, acho que na Black Friday, um pouco antes, quando a Amazon teve grandes promoções. E assim, eu acho que dá pra perceber, né? É um mangá isso aqui, e ele é um formato gigante. Se eu não me engano, é o maior mangá publicado no Brasil, né? De tamanho de edição. Ele é muito bonito mesmo. Os outros têm a lombada, eles têm uma cor diferente. Deixa eu pegar um outro aqui, por exemplo. Esse é um outro volume de Ikkyo, que esse aqui é azulzinho. Eu tenho um outro que é rosa. Esse aqui é rosa na frente e laranja do lado. Eu acho que o outro é laranja na frente e rosa na lombada. E é um quadrinho assim que não é tão caro. Ele custa R$140. Ele tem 320 páginas, mas é capa dura, formatão, e não é tão difícil achar em promoção. Nesse quadrinho, logo no início, a gente vai ter todo um contexto político sobre o Japão do quadrinho. Eu não sei se ele é baseado num contexto político que realmente aconteceu, nomes e tal, não sei. Mas ele tem toda uma explicação sobre esse contexto político. Não é nada muito pesado, mas é assim, tem muito nome difícil, né? Principalmente pra mim, que não leio tantos mangás. Então ele vai explicando de jeitinho aqui, nos recordatórios, não é texto pra caramba, é uma quantidade normal, mas ele dá bastante informação. E aí ele explica um pouco sobre esse contexto político, e logo a gente vai encontrar o Ikkyo, que é o grande protagonista do quadrinho. Aqui, né, a primeira aparição do Ikkyo é na página 39, então de fato ele demora um pouquinho para chegar no protagonista, terminar de explicar esse contexto. E o Ikkyo, quem é o Ikkyo, né? Ele é o filho do grande imperador do Japão. E aí ele, antes de mostrar o Ikkyo, ele explica um pouco sobre o contexto político do Japão. E o Ikkyo, ele meio que mora, só ele, a mãe dele e uma governanta, em um local afastado. Por quê? Porque ele é filho do imperador do Japão, mas a mãe dele, ela é de um contexto político diferente. Ela é do sul e lá meio que são rivais políticos, então fizeram a cabeça do imperador de que não era prudente deixar o filho dele e a esposa dele, que não eram ali do mesmo contexto político que ele, próximos. Então eles meio que vivem ali separados. Então eu não sei se, na real não fala, né, se o imperador ou os recursos que eles utilizam ali para sobreviver, a casa e tal, é cedida pelo governador, pelo imperador. Ele não tem nenhuma relação, ele não encontra o Ikkyo basicamente não sabe nada dele. Ele até demora um pouquinho, acho que ele deve demorar mais umas 30 páginas para descobrir que o imperador é pai dele. Então não é algo assim, a presença do imperador não é algo relevante aqui, até que acho que ele nem aparece depois do começo, mas naturalmente isso é relevante na personalidade do Ikkyo, né? Porque ele se sente abandonado pelo pai. A mãe do Ikkyo, ela vai se sentir sempre vigiada, ela sempre vai sentir que ela, o filho e a governanta ali estão sendo vigiados, e ela vai ficar meio que temendo pelo filho, né? Então até aqui no comecinho, de vez em quando eles sentem presença de alguém e tal, e a mãe dele tem medo que aconteça algo a ele. Então a ideia da mãe é mandar o Ikkyo para um templo para ele treinar a ser monge, e para que ele possa, né, ficar seguro, meio separado dela, para ele não correr nenhum risco por causa de desavença política e coisa do tipo. E logo aqui no começo, ó, página 50, o Ikkyo já tá no templo treinando para ser monge, e ele vai abraçar isso, né? No começo, naturalmente, ele não quer. Logo no começo a gente vê o Ikkyo, ele é basicamente um mendigo, ele tá num bordel, e ele é completamente doido, ele já tá velho e tal. E aí ele fala uns trem, tá completamente bêbado, e volta no tempo. E aí aqui a gente começa, eu acho que ele tem 5 anos de idade, e quando termina ele já tem 21, 23 anos, então passa bastante tempo. Ele começa uma criança e já termina adulto esse primeiro volume. E assim, enquanto ele tá no templo, né, ele
ele tem uma personalidade muito única. Ele é um menino muito esperto. Ele é um menino muito astuto, então ele engana as pessoas. Ele sempre dá respostas extremamente inteligentes. E para um monge, né, ele pega essas reflexões e dá respostas incríveis. Isso é muito legal. Então ele vai ganhando muita atenção ali tanto do pessoal do próprio templo, quanto o pessoal ali que patrocina os templos e tal. E assim, acompanhando ele é muito legal. Acho que se eu falar muito mais sobre a trajetória dele nesse primeiro volume, eu já vou estar dando spoiler. Mas a gente vai acompanhar toda essa rotina dele no templo, que é muito legal. Pra mim, é a parte forte do quadrinho. É quando a gente tá acompanhando o Ikkyo. Mas por que isso, né? Porque no quadrinho a gente não acompanha só o Ikkyo. Tem momentos que a gente tá com ele, então a gente vai acompanhando a rotina, tudo que ele percebe sobre viver nesse templo, sobre ser um monge, a evolução dele, como pessoa mesmo, ele crescendo e tal, aprendendo mais. Só que tem muitos momentos também que a gente acompanha outros personagens, não personagens, tipo, outros personagens fixos, personagens aleatórios do contexto ali, e eu não acho que isso fica tão legal, porque ele dá muito contexto, é muita coisa política, é muito nome, e aí ele explica toda a hierarquia social dos templos budistas, então, nossa, é 1 milhão de nomes diferentes, e naturalmente nomes em japonês, nomes de templo, eles citam, nossa, uma dezena de templos pelo menos, pessoas, políticos, contexto, regiões, então ele fica dando muito contexto toda hora. Isso por si só, eu já não acho que ficou tão legal, sabe? Porque a parte que a gente acompanha o Ikkyo é muito melhor do que essas partes que não do contexto. Só porque ainda mais pega 1 milhão de nomes em japonês, aí fica difícil realmente de entender. Não é algo que, nossa, fica infinitamente difícil ou muito difícil de entender, mas é algo assim, eu tive a impressão, por exemplo, uma pessoa no Japão, ela tem uma experiência muito diferente em ler esse mangá aqui do que alguém aqui no Brasil, que é algo que eu não reparo, assim, eu não leio tanto mangá, mas eu nunca reparei em outros mangás que eu li, sabe? Então eu sinto que alguém de lá vai ter muito mais, vai ter uma experiência muito diferente do que quem lê aqui. Embora ainda seja um quadrinho muito bom, eu recomendo ainda. Naturalmente, acho que quem conhece mangá já conhece, deve ter algum interesse, acho que vale a pena. Eu já tenho 3 volumes, vou pegar o 4, vou ler tudo, mas essas partes, assim, achei meio estranho. E assim, mais pro final ele foca muito no Ikkyo. Então eu espero que nos próximos volumes foque mais nele, mesmo menos em contextualização. E aí eu acho que será uma série melhor, que eu vou gostar muito se focar mais no personagem e menos em contexto. E inclusive, só para passar uma ideia do tanto da quantidade absurda de termos que tem, então tem aqui, né, o notas e glossário no final. Na hora que eu tava lendo, eu tava, poxa, podia ter a explicação em cada página, né, sobre o que é cada coisa. E não dava, porque ele tem, sei lá, umas 10 páginas de texto puro só explicando o que tem ao longo do quadrinho, os termos utilizados, tá vendo? Então é muito termo, é muita coisa, mais página de texto corrido mesmo, falando sobre todos esses termos. Eu sei que isso aqui é comum às vezes ter no final e tal, mas assim, eu acho que esse foi um mangá que eu li que tinha mais esse tipo de coisa, sabe? Esses termos diferentes que, se você não soubesse o que era, parece que perde a imersão, sabe? Um pouco da imersão. Então, às vezes ele citava o não sei o quem de tal templo, que é o cargo da pessoa de um templo de tal coisa, aí pra mim não tinha falado nada, né? Não dá pra ficar indo do final toda hora pra descobrir o que ele falou, né? No geral, é um quadrinho legal, bem legal, que eu gostei. No começo ele tem algumas partes que pesa mais nessa contextualização, eu tava meio sabiado com o quadrinho, mas nas horas que a gente acompanha o Ikkyo, só o Ikkyo, né, o contexto dele, só nele, focado nele, cresce demais e isso compensa as partes que eu não gostei tanto. Mas, no geral, recomendo. Tem algumas ressalvas, mas eu acho que é um quadrinho que vale a pena, senão eu não estaria gravando o vídeo. E bora dar uma olhada na edição, porque ela é muito linda mesmo. Então tá aqui a edição de Ikkyo, quadrinho gigante, muito maior que o mangá. Deixa eu pôr um mangá normal do lado dele, pra ter comparação, o mangá normal aqui, que é o Ashita no Joy, minúsculo perto do Ikkyo. Então, vamos olhar a arte. Arte bem legal, eu gosto desse estilo de arte. Eu sei que tem gente que não gosta tanto, mas eu gosto muito. Tá aqui ele aqui, recém-chegado no templo. Arte bem legal, ó. Por exemplo, aqui mesmo, se eu não me engano, a gente já não tá acompanhando muito Ikkyo, ó. Tá tendo uma guerra, então fala, ó.
Aqui um texto aqui embaixo falando, ó, então o Shogun enviou para Sakai exército do Guardião de Hosokawa. Então aqui ele cita uns... Dá pra pausar e ver um monte de nome diferente assim. Aqui eles têm... Então tem muita coisa ali que ele recita também, que é alguns textos budistas que ele tá estudando. Então tem, de fato, algumas coisas ali que ficam um pouquinho difícil de entender. Mas, beleza, eu não acho que atrapalhou demais a leitura e me passou uma imagem de que nos próximos volumes vai ser mais legal. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha apresentado bem o quadrinho. Se não for inscrito no canal, se inscreve para ajudar o canal a crescer. E obrigado.